Bom, a gente já sabe que o início começa no primeiro semestre de 2020 e termina no dia 23, tá certo? Com recesso do dia 26 ao dia 6 26 do 10 e a 6 do 11. Os cursos superiores do segundo semestre, então, começa aqui, ó, dia 12 de fevereiro, tá? Aliás, perdão, termina. Começa dia 9 do 11 e termina no dia 12 de 2 de 2021, tá certo? Bom, como é que serão as atividades não presenciais, né? E por que elas serão... Oi? A apresentação aqui não está aparecendo direito para mim, não sei para as outras pessoas, tá? Em um outro, como se fosse um outro perfil seu. Mentira, sério? Tá aparecendo o quê? Então sou eu. Continua aí, Nisa. Basta você afixar a mensagem ou Beleza, continua aí. Funciona. Posso manter então, né? Posso... Pode sim, pode sim. Sim. Agora vou pedir para apresentar de novo. Então tá. Tudo ok? Posso continuar? Então, as atividades não presenciais, elas são necessárias porque não está permitida a presença física dos estudantes no ambiente escolar, tá? Mas não é uma educação à distância, tá certo? E são apenas atividades não presenciais. Para ser tratado como educação à distância, teria que ter outro conceito aí muito mais amplo, tá bom? Ok? Quais são as atividades que a gente vai desenvolver? As atividades online e as atividades offline, tá certo? Okay. Essas atividades online são as atividades que podem ser ministradas da forma como nós estamos fazendo aqui agora, né? Vamos dizer assim, ao vivo, ao vivo. Pelo Google Meet, por exemplo, tá certo? As atividades offline são as atividades onde o professor pode passar, por exemplo, uma aula gravada, uma indicação de textos, um podcast ou qualquer outra atividade que você pode executá-la, ouvi-la ou realizar em um horário diferente daquele programado, marcado com antecedência, tá certo? Então, quais são os tipos de atividades que podem ser executadas? Atividades virtuais, né? No Moodle, tá? Os ambientes virtuais de aprendizagem, o Moodle e o Google Sala de Aula. Então, pode ter videoaulas, podcast, blog, mapas mentais, etc. e tal. Tá? Pode utilizar sistemas de webconferência, como nós estamos fazendo aqui por diversas plataformas, ok? Pode ter material impresso, livros didáticos, capítulos, artigos, etc. Essas coisas que, na verdade, vocês já estão ambientados a fazer, até na forma de presencial, no caso de material impresso, tá? Bom, a participação nas atividades presenciais... Oi. Só um minutinho, é a Patrícia. Pessoal, bom dia. Eu acho que tem vários estudantes ali falando que a apresentação não está passando, né? Não está aparecendo para eles. Aí vou reforçar aqui a recomendação que o colega de vocês fez. Entra ali no linkzinho das pessoas, aí vai ter dois nomes da Nisamara. Tem um deles que está com a apresentação. E aí aperta esse fixar, que aí a tela da apresentação vai ficar sempre aparecendo para vocês. Veja se dá certo, por favor. Desculpa aí. Será que eu volto, Patrícia? Você quer que eu volte? Às vezes eu falo rápido naturalmente. Você acha que é necessário? Não, mas eu acho que é só para poder o pessoal fixar a tela, porque aí a apresentação fica ali sempre... Aí, eu acho que agora está dando certo. Aí eles conseguem acompanhar, né? Uhum. Eu acho que agora foi. Preciso repetir alguma Obrigada. coisa? É isso que eu quero saber. Preciso repetir alguma coisa? Voltar em algum slide anterior? Não? Tá eu bom. acho que não. Pessoal, ficou alguma dúvida dos slides que vocês não conseguiram visualizar? Tá tranquilo, Nisamara. Tá, então bora. Então, a participação nas atividades não presenciais, ela é obrigatória, tá? Então, porque ela vai computar a carga horária do curso e também a presença de vocês nas disciplinas. Aqueles alunos que não puderem participar por qualquer razão que seja, elas solicitarão trancamento, tá? Da disciplina ou do curso, conforme o calendário acadêmico. Então, prestar atenção no novo calendário acadêmico com as datas de trancamento, tá certo? Ok, então vamos embora. Tipos de atividades e a periodicidade dessas atividades, isso vai ser determinado pelo docente da disciplina. Então, o docente da disciplina, ele vai entrar em contato com a sua turma, né, para explicar as regras do jogo.
Então, por exemplo, para a minha turma de Físico-Química 1, os meus alunos já foram comunicados, nós temos um encontro na sexta-feira, onde eu vou explicar a regra do jogo para eles, quais as atividades, quais as plataformas eu vou utilizar, etc. e tal, tá bom? Então, isso é uma escolha de cada docente, o tipo de atividades e a periodicidade delas, ok? Bom, essas informações, elas estarão disponibilizadas até dia 14/8, né? Ou seja, novo plano de ensino pelo próprio docente. Nós teremos também as atividades, o horário de atendimento dado pelos professores também, a gente vai manter esse horário de atendimento, e aí pode ocorrer de diversas formas, videoconferência, telefone fixo, WhatsApp, seja lá o que for, certo? E quem decide isso, de novo, é o docente que vai fazer a escolha, a opção de qual é a melhor forma para ele de fazer esse horário de atendimento. Correto? Bom, a aferição da presença, de novo, eu repetindo, eu já falei isso, né? Então, as atividades, elas online ou offline, elas serão lançadas, né? Consideradas com a presença do aluno, né? Serão levadas em consideração a presença do aluno, de que forma? Nas atividades online, então ele participou daquela atividade, ele já está considerado a presença, certo? E no caso das atividades offline, ele entregou a atividade, a entrega da atividade é computada como presença. Ficou claro? Eu embolei um pouquinho aqui, mas espero que tenha ficado claro. Depois podem perguntar à vontade. Formas de avaliação, de novo, as formas de avaliação também será de responsabilidade do docente. O docente vai escolher como vai avaliar o aluno, tá certo? E isso cada um deve deixar claro no seu plano de ensino, no seu novo plano de ensino. Atestados médicos, se vocês precisarem entregar esses atestados, a forma, né, de encaminhá-los é a mesma quando vocês faziam antes dessa pandemia, né? Então, é a mesma forma que vocês faziam com as atividades presenciais, tá certo? Bom, aqui é um esqueminha de como vai ocorrer para os estudantes que não têm acesso à internet. Então, vamos lá. Qualquer coisa, se eu me enganar, a Patrícia me ajuda aqui, porque a figura não está tão legal assim, né, Patrícia? Está um pouquinho desfocada, mas vamos lá. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, na quarta-feira, isso aqui é o professor. O professor, ele vai entregar a atividade para o coordenador, isso na quarta-feira, certo? O coordenador vai, na quinta-feira, entregar para a recepcionista. O aluno, na sexta-feira, vai pegar essas atividades com a recepcionista, pegar e devolver, no caso, tá? Ele pega a atividade, depois devolve a atividade pronta. Na segunda-feira, essa recepcionista vai entregar para o coordenador do curso, e na quarta-feira, o coordenador devolve para o professor, tá? Esse dia aqui da sexta-feira, tá? Que é onde o aluno pega e devolve, né, ele pega a atividade e devolve, ele pode ser alterado conforme a disponibilidade do passe estudantil. Aí, nesse caso, isso é negociado provavelmente com o coordenador não, com o professor, e comunicado à coordenação de curso para alterar esse dia aqui. Mas, de praxe, a proposta inicial é na sexta-feira. Espero que tenha ficado claro, tá? Bom, para os estudantes PCDs, né, haverá uma reunião do NAPRE amanhã às 19 horas, tá? O NAPRE vai repassar aos coordenadores as orientações específicas para esses estudantes e, obviamente, toda a estrutura de NAPRE, CPPD e SEDAI, elas darão apoio na realização dessas atividades para esses alunos, ok? Bom, acesso ao campus. O acesso ao campus, se você necessitar de algum serviço, ele precisa ser agendado, e o e-mail para agendamento é este aqui, que está na apresentação, né? Os espaços do campus, eles vão permanecer fechados, tá bom? Até uma nova orientação do COI aí. Aulas práticas, aqui está bem de forma geral, e lá no finalzinho retorna isso aqui, tá? As aulas práticas, elas serão iniciadas após a autorização do Instituto Federal de Brasília, tá certo? E quando essas aulas presenciais voltarem, na verdade, a prioridade vai ser para a execução dessas aulas práticas. Então, na verdade, é o seguinte, as aulas presenciais, elas precisam ser autorizadas pelo Instituto Federal. A partir do momento que elas forem autorizadas, a prioridade será a execução das aulas práticas. É isso essa é a ideia, tá?
O estágio não presencial, vou voltar nessa parte também, porque aqui está bem geral, a gente vai falar do estágio supervisionado. Aqui no caso dos cursos superiores, o estágio, né, vai ocorrer da seguinte forma. O orientador do estágio, ele vai verificar se o plano de trabalho do estudante está sendo compatível com o plano de trabalho do estágio, né, não presencial, e esse tem que ser aprovado em colegiado de curso. A carga horária dessas atividades de estágio não pode ultrapassar 6 horas diárias, né, ou seja, 30 horas semanais, que é o que é permitido por lei. E a frequência é a declaração do cumprimento do plano de trabalho assinado tanto pelo orientador quanto pelo supervisor, tá bom? E a gente vai retornar quando eu falar do estágio supervisionado. O TCC, ele vai ser orientado, a defesa de TCC e a orientação, ela vai continuar sendo executada de forma não presencial, tá bom? E aqui no caso, aqui no finalzinho da apresentação do Rômulo, ele traz justamente algo que eu achei importante. Vocês, estudantes, precisam ter autonomia e responsabilidade sobre o seu aprendizado, certo? Os resultados nesse novo formato vai depender muito do comprometimento e da dedicação dos estudantes. Não que no presencial não fosse necessário comprometimento e dedicação, mas como tudo isso é novo, tanto para os professores e para vocês também serão, a gente vai ter que ter cuidados aí, dedicação aí redobrada, certo? É isso que eu quis dizer, tá? E o apoio familiar é essencial nesse momento, tá? Então, nós todos aqui do UFB estaremos sempre disponíveis para ajudar, ok? Agora, eu vou passar para a parte mais específica, tá bom? No caso aí, na verdade, né, o retorno das aulas práticas presencial, considerando aí que o UFB autorizando, nós retornaremos, então, com as aulas de laboratório, que é a prioridade. Isso, correto? Então, como que nós elaboramos a volta dos laboratórios de forma presencial e de forma que a gente considera como seguro, né? Considerando o distanciamento social. Nós duplicamos todas as turmas, duplicamos e algumas até triplicamos. Por exemplo, a turma de Laboratório Geral 1, que nas condições normais são 2 turmas, agora serão 5 turmas, tá? E para isso é necessário, por que isso foi necessário? Porque a gente chegou nesse número aqui, de 8 alunos apenas, tá? Isso aqui, na verdade, esse número aqui, na verdade, é um número que eu e os técnicos, nós medimos no laboratório, né, e chegamos a esse número. Eu fiquei sabendo, e a Patrícia depois pode nos responder, que eles iam verificar, por petição de um engenheiro, a possibilidade de colocar mais alunos. Se for possível, a gente vai dar aula com mais alunos, reformular tudo, ficaria melhor, não sei como é que está o andamento disso, mas esse número de 8 alunos foi o número que nós, os técnicos e eu, né, nós chegamos e medimos e analisamos, e para nós cabe 8 alunos, mas se for informado que cabe mais, ok, perfeito, a gente ministra com mais, tá certo? E aí diminui as duplicatas, né, ajudaria no caso. Bom, então, laboratório de fisicoquímica e laboratório geral 2 não foi necessária a duplicação, né, pelo quantitativo de alunos, ok? E quando é que a gente pode executar os laboratórios a partir desse semestre, né? Executar neste semestre, a partir da primeira semana de setembro. Então, se o UFB autorizar a execução dos laboratórios até a segunda semana de setembro, a gente consegue fazer isso ainda neste semestre, certo? Se houver essa autorização. Caso não tenha, tá? Aí vai ficar para o próximo semestre. Os alunos nas aulas práticas deverão usar todos os EPIs, isso aí já é de praxe, né? Agora ele só vai ter que usar a máscara que é comum ao dia a dia nosso, tá certo? Mas jaleco, luvas, óculos de proteção, isso que a gente já estava habituado, isso aí obviamente não muda, né? Mais do que nunca tem que ser usado. Tá? Os laboratórios serão limpos a cada troca de turma, liberação controlada de alunos, tá? E se caso algum aluno se sentir que não está confiante, que não quer sair, que prefere ficar em casa estudando em casa, então realiza o trancamento da disciplina de laboratório, tá bom? Porque se for autorizado em setembro, nós vamos executar, tá? E se não começar em setembro, né? Se não começar em setembro, essas disciplinas serão suspensas e ofertadas no segundo semestre de 2020, ou seja, lá em novembro, correto? E como é que vai acontecer?
essa oferta de laboratórios os laboratórios que não foram realizados no primeiro semestre de 2020 e que serão novamente ofertados no segundo de 2020, eles serão ofertados somente para os alunos que já estavam matriculados. Por que isso? Porque a gente tem que controlar muito o número de alunos nesses laboratórios, porque nós estamos duplicando, triplicando, multiplicando, sabe? E assim, então, nós temos infinitas turmas de laboratório para manter o distanciamento, e não tem professor que dá conta, sabe? Não tem estrutura que dá conta, nem professor que dá conta. Então, por exemplo, o laboratório de físico-química não foi executado esse semestre, vai ser executado semestre que vem. Quem poderá cursar a disciplina? Quem já está matriculado esse semestre. Correto? Se um aluno desistir de uma vaga, Nisa, será que eu posso entrar? Isso a gente vai discutir lá na frente, não vamos discutir isso agora. Se puder, a gente avisa, tudo vai ser muito comunicado, vocês têm que prestar bastante atenção nos avisos, nos e-mails, na página do IFB, tudo que acontecer com o curso, nós vamos comunicar. Tá bom? Então, fiquem atentos. Tem que ficar muito atento às informações que serão passadas. Ok? Outra coisa, se ficar tudo para executar no segundo semestre de 2020, então, por exemplo, o UFB, de novo, não autorizou em setembro voltar com o ensino presencial. Então, os laboratórios não tem como serem executados, serão executados só no segundo semestre de 2020. No segundo semestre de 2020, olha só, nós vamos executar todos os laboratórios do primeiro semestre de 2020, mais os de 2020, e todos eles duplicados, sabe, assim, para considerar o distanciamento social. Então, é óbvio que essas vagas vão ter que ser também limitadas, todos os laboratórios terão vagas limitadas. Então, por exemplo, laboratório de Química Inorgânica no próximo semestre. A turma de Inorgânica 2 esse semestre é enorme, certo? Beleza? Passando de Inorgânica 2, pode fazer o laboratório, tem direito. Só que é o seguinte, pode ser que nem todos consigam a matrícula no laboratório de Inorgânica 2, porque elas serão limitadas. Por quê? Porque não conseguimos, se deixar todo mundo que quer se matricular, a gente pode não ter professor e docente para duplicar e exercer e cumprir a disciplina, porque não vai ter nem laboratório, espaço físico e nem corpo docente. Então, qual é o número que nós chegamos? 16 matrículas, tá certo? Que corresponde hoje, em condições normais, a um laboratório, a uma turma de laboratório. Em condições de pandemia, são 2 laboratórios. Então, laboratório de Química Geral 2, que é o inicial, e que é o que tem, assim, os laboratórios iniciais são os laboratórios que têm mais alunos. Por quê? Porque está no começo. Os demais laboratórios são normalmente laboratórios que têm menos alunos, ou porque reprovou, não cumpriu o pré-requisito, ou porque a grade dá choque de horário. E aí o aluno não se matricula, prefere cursar outra disciplina. Então, os laboratórios mais avançados, assim, do curso, eles têm menos alunos mesmo, é normal isso. E aí, nesse caso, a gente está considerando duplicatas. O laboratório de geral 2, a gente está considerando até triplicatas. E o laboratório de geral 1, não mexe. Ele hoje tem 5 turmas e semestre que vem continuará com 5 turmas. Por quê? Porque não tem entrada de aluno, certo? Então, ele está congelado. Laboratório de geral 2, que é semestral, e que pode ser que tenha alunos que não se matricularam esse semestre, mas querem se matricular no semestre que vem, certo? Eles poderão fazer, dentro dos limites das matrículas de laboratório, correto? Pode ter quebra de pré-requisito? Pode, mas o único pré-requisito que nós não aceitamos é de laboratório geral 1 para laboratório de geral 2, certo? Então, quem está cursando o laboratório de geral 1, na oferta do geral 2, eu poderia, em condições extremas, né, em condições de pandemia, me matricular? Não. Por quê? Porque quem está fazendo laboratório de geral 1 está entrando, não sabe pipetar direito, certo? Como é que lá no laboratório de geral 2, que o professor fala assim, pipete 20 ml e tal, não sabe. Então, vai ficar totalmente perdido. Então, Nise, quais as quebras de pré-requisitos serão avaliadas e devidamente comunicadas a vocês, se houver necessidade, correto? Então, mas eu adianto já no caso do laboratório de geral 1, esse está fora. Então, semestre que vem, se caso acontecer da gente não executar os laboratórios desse semestre
semestre que vem, em geral 2, podem ser matriculados em geral 2, laboratório de geral 2, quem tiver os pré-requisitos. Tá certo? Tá ficando claro aí? Alguém pode me dar um sinal de vida? Só para eu... Ok? Por enquanto, não tem nenhuma dúvida sobre isso, Nizamara. Então, acho que eles estão entendendo. Tem dúvidas sobre outros assuntos que aí a gente pode retomar depois, que você finalizar. Tá bom, obrigada. Os demais laboratórios, laboratório de inorgânico, laboratório de analítica, que são os 2 laboratórios a mais que a gente tem que ofertar semestre que vem, eles serão também ofertados com vagas limitadas, 16 matrículas, considerando 2 turmas, tá certo? E essas são as condições, a forma como a equipe consegue desenvolver os laboratórios em condições de pandemia. Certinho? Bom, estágio supervisionado. O estágio supervisionado ele será realizado de forma remota, né? Então, as orientações do estágio supervisionado da Secretaria de Educação já foram encaminhadas. Inclusive, acredito que os alunos de estágio supervisionado, eles já devem até ter essa orientação, porque eu encaminhei para o Giovanni, e o Giovanni, me parece, havia me dito que havia encaminhado para os discentes, tá? Então, essas orientações vocês têm. O que vai ser necessário é um novo termo de compromisso, um novo plano de trabalho, considerando essa parte que será dada, né, de forma remota, tá? Estagiários na turma do UFB. Se houver, eu não sei, eu confesso que não sei se tem aluno estagiando em turmas dos professores. Acredito que tem sim, mentira, tem sim, eu já lembrei aqui de alunos que estão participando, que a professora já me falou. Então, nesse caso, eu acredito que o procedimento será bem similar à Secretaria de Educação, tá? Então, nós professores estamos aprendendo a trabalhar com essas tecnologias, então, é correto que vocês também aprendam, não para que possam utilizar numa próxima pandemia, Deus me livre, tomara que não tenha, mas que possam utilizar em condições normais, como uma forma complementar ao ensino presencial, então é super válido, ok? Questionamentos que eu recebi via e-mail, tá? Então eu aproveito, porque pode ser dúvida de mais alguém. Posso me matricular em uma disciplina que estava dando choque de horário na grade? A resposta é não. Por quê? Porque existe a possibilidade de um retorno gradual presencial, e se isso ocorrer, o choque vai ser problema, então não está autorizado. Posso reativar a matrícula de uma disciplina que tranquei no início do semestre, mesmo que não tenha choque de horário? Não pode, é uma continuação, nós estamos executando a continuação do semestre que começou lá em fevereiro, certo? A única coisa que vai estar disponibilizada é um novo período de trancamento, tá? Se não houver aulas de laboratório, haverá novas disciplinas ofertadas, isso está sendo revisto, tá bom? Então, de forma que não fique, que vocês não fiquem muito prejudicados. Então, vai voltar isso daí. Isso vai voltar para discussão, e assim que a gente tiver uma decisão, de forma a não prejudicar vocês, né? A gente vai comunicá-los, e de novo eu falo para todo mundo ficar atento aos avisos que surgirão aí durante todo o semestre. Correto, pessoal? É isso, e vamos abrir então para as perguntas e questionamentos, tá bom? Vamos lá. Ok, quem vai perguntar? Tem muita... Alguém quer perguntar? É porque eu não estou acompanhando o chat, então é bom fazer a pergunta. Eu quem? Ana Carolina Mota. Tudo bem, Ana? Tudo, e você? Graças a Deus, tudo bem, também. Vamos lá, vamos nós com as minhas perguntas, que deixam você muito nervosa. Eu detesto fazer pergunta de si, mas eu preciso saber. Você falou, eu tenho a impressão que isso não vai ser o caso, mas se existir a possibilidade, você falou, por exemplo, que os laboratórios vão ter um número limitado de pessoas. Não é o meu caso, mas talvez exista casos. Pode acontecer de vocês darem prioridade para quem está se formando, porque os calourinhos, eles vão ter mais tempo para poder fazer, né? Não, eu acho que é uma observação que a gente tem que levar em consideração, sim. Sim. Eu acho que isso... Como vai dar trabalho, né? Mas eu acho que tem que ser executado de uma forma... dessa forma que você está falando, a prioridade ser dos formandos, sim. Já que vai ser limitado. Uma outra possibilidade que a gente tem que ver também, porque tudo se resume na carga horária docente, né? Então, uma outra possibilidade é verificar a gente ofertar
semestralmente esses laboratórios até regularizar a situação. Mas isso, eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso. Eu não estou dizendo. Você prestou atenção? Sim. Não estou dizendo. Eu estou falando que tudo isso a gente pode levar em consideração e estudar, fazer um levantamento. Se for possível, ok. Se não for possível, infelizmente, a gente vai ofertando da maneira que pode, mas também levando em consideração essa questão dos formandos. Eu acho que é válido a questão. Desculpa, eu te cortei, né? Pode continuar a pergunta. Não, era só isso mesmo. Ah, sim. Então tá bom. Nízia, posso te ajudar aqui no chat. No chat tem uma pergunta da Elisa dizendo, vamos poder matricular em novas disciplinas? Acho que você já respondeu isso, não. Você podia afirmar. Não vai poder se matricular em novas disciplinas, tá? Principalmente se essas novas disciplinas... primeiro, novas disciplinas que você está considerando disciplinas que você, no início do semestre, não se matriculou porque teve choque de horário. Não pode, porque pode voltar presencialmente aos poucos aí, quando voltar vai ter esse choque, não pode. E novas disciplinas, será que pelo fato de não ter os laboratórios, nós vamos ofertar novas disciplinas? Isso vai voltar para a discussão, tá? Então, e se acontecer, até mais ou menos a segunda semana de agosto, mentira, a primeira já é semana que vem. Até a segunda semana de agosto, a gente avisa para vocês fazerem a matrícula. Mas, de novo, eu não estou dizendo agora que vai poder, nós vamos reanalisar e voltamos com novas informações, tá? Mas, de praxe, de cara, matérias que eu quis fazer no início, deu choque de horário, e agora com atividades remotas não tem choque de horário. Pode? Não, não pode. Tá? Tem mais alguma coisa aqui? Professor, ainda tem possibilidade de ter monitorias? Eu acho que sim, não tem? Pode ter, Patrícia? Isso eu vou deixar para a Patrícia, eu não sei te dizer não, eu acho que pode ser. Então, pessoal, com relação às monitorias, agora a gente está abrindo uma série de novos editais, né, editais diferenciados, e a monitoria, talvez ela seja suspensa o edital de monitoria remunerada, porque a gente está vivenciando uma situação muito atípica nesse momento e a gente tem um número de estudantes em situação de vulnerabilidade muito alto. Então, o campus está redirecionando um recurso de outros editais para poder dar esse suporte para os estudantes que estão passando necessidade. Então, talvez a gente tenha a suspensão do edital de monitoria remunerada, mas isso não impede que a gente tenha a monitoria voluntária. Além disso, não sei se vocês acompanharam, teve a publicação do edital do monitor virtual. Ele é um pouquinho diferente, né? Aí seria mais para dar esse suporte no acesso a essas tecnologias, as ferramentas que os estudantes e os professores estão utilizando para executar essas aulas. Mas aí a gente vai comunicando para vocês também. Ok, outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Em relação ao aproveitamento, devo refazer a solicitação? Não, o resultado já foi encaminhado finalzinho de março, início de abril, final de março, não me falha a memória, foi encaminhado para o RA. Tá? Aí, posso só complementar, Nisamara? Como agora, os meninos, né, não estão se deslocando ao campus para fazer essa consulta, vocês podem encaminhar um e-mail para o agendamento, que a Nisamara até colocou num dos slides ali, é o agendamento.segan@ifb.edu.br, a gente coloca aqui no chat também, e aí vocês podem perguntar por lá o resultado. Aí o registro acadêmico vai repassar a informação para vocês. Outra pergunta, as disciplinas continuam no mesmo dia e horário? Sim, continuam. O professor ele pode marcar uma atividade online no horário da sua disciplina, na grade horária, ou pode passar uma atividade offline para você assistir depois, acompanhar depois, não é isso? Tá certo? Alguém quer complementar a resposta? Mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Que agora, como você explicou, né, Nisamara, a gente não está naquela modalidade EAD. Então, vai depender muito do perfil da turma, do tipo do objetivo de aprendizagem daquele docente, ele vai escolher se ele vai fazer uma atividade síncrona ou assíncrona. No caso das atividades síncronas, a preferência é que elas ocorram nos horários das aulas, para a gente não ter aquele problema de choque de horário, né? Para 2 docentes marcarem atividades no mesmo horário. Então, o ideal é que elas aconteçam assim. Mas dependendo do perfil da turma, se tiver muitos estudantes que não têm um acesso bom à internet, aí o docente vai dar preferência a atividades assíncronas. Então, eles vão encaminhar as orientações para vocês, disponibilizar os vídeos, e aí vocês poderão fazer
no seu tempo, mas sempre vão ter prazos para retorno dessas atividades, né? Então tem que ficar bem atento a esses prazos também. Ok, a biblioteca vai funcionar? Sim, ela está funcionando, mas para você... Ai, meu Deus, minha bateria acabando. Pode, esqueci de ligar o conector aqui. Calma aí. A biblioteca está funcionando normalmente, mas para você pegar algum livro, a Patrícia pode me ajudar nisso aí também, você vai precisar agendar através daquele e-mail que eu passei. Tá certo? Um minutinho só para eu achar uma tomada aqui rapidinho. Peraí. É isso mesmo, só enquanto a Nisamara faz a conexão ali, o atendimento da biblioteca nesse momento é só via marcação mesmo. Então, vocês vão marcar o horário que melhor atende vocês, vão colocar lá quais são os livros que vocês querem retirar, e aí o bibliotecário vai disponibilizar para vocês, vocês passam no campus para retirar. Ok, voltei, tá tudo certo. Qual a próxima pergunta que eu vi aqui? Depois de sabermos o resultado do aproveitamento, é necessário trancar a disciplina? Eu acredito que é automático, né? Que vá para lá, mas não, Patrícia? É automático que o seu aproveitamento não é necessário trancar, não. É necessário? Eu não sei. Isso não é necessário. Se deu o resultado de aproveitamento, automaticamente o status no histórico de vocês, ele muda, né? De em curso para AP, que é o aproveitado. Então, vocês não precisam fazer o trancamento, não. Ok, deixa eu ver aqui. Depois, ok. Como será o contato com a professora de Libras? Por e-mail, ela lê bem, pode mandar um e-mail que ela responde. Normal. É isso a pergunta? Não sei se tinha mais alguma coisa. E aí, se no caso da Maria de Fátima, né, se ela for realizar atividades síncronas, né, tem a intérprete também que vai acompanhá-la. Então, auxilia vocês nesse sentido. Com relação à devolução de livros, Nisamara, que colocaram aqui também, é o mesmo caminho da retirada. Então, coloca lá no e-mail do agendamento, indica o horário que vocês gostariam de devolver o livro, e aí o pessoal vai dar o ok para aquele horário. Uhum. A professora Natália de Física já retornou da licença maternidade? Acho que ela entrou em licença maternidade agora, praticamente, não é não? Tá. Isso, a Natália entrou de licença maternidade em julho, né? Aí o primeiro candidato lá do concurso para substituto já foi convocado, mas ele não assumiu. E aí a gente já providenciou, já foi publicado no site, mas a convocação do próximo da lista. Então a gente está aguardando aí a manifestação, né, a publicação dessa segunda convocação para ver se a pessoa vai assumir. Se eu já tinha trancado as disciplinas, devo trancar novamente? Não. Trancou, tá trancado. Tá certo? Quem quiser trancar, tem que ficar atento aí ao novo calendário acadêmico, para fazer o trancamento no período correto. Certo? Mais alguma coisa? O Vitor está perguntando aí a questão de devolução de livros. Vitor, a biblioteca está mandando constantemente comunicados sobre essa questão. A devolução está adiada, mas se você quiser devolver, é só você agendar e marcar um dia para ir lá devolver. O trancamento é presencial, certo? Né? Até onde eu sei, né, Patrícia? Ainda está sendo, através de agendamento. Sim, o trancamento é presencial, porque como a gente precisa da assinatura, né? Então, o estudante ele vai fazer esse agendamento também, tudo pelo mesmo e-mail. Então, chega nesse e-mail, ele é direcionado para a coordenação que tem que responder. E aí, eles vão agendar com vocês o dia, o horário, né, para a gente conseguir respeitar as questões de distanciamento, e aí vocês vão lá realizar o trancamento do componente. Ok, obrigada. Mais alguma coisa aí, gente? Mais algum questionamento? Vou colocar meu e-mail, principalmente aqui, ó, para qualquer aluno que precisar de alguma coisa, pode mandar um e-mail para mim, tá? Então fica aí a divulgação mais uma vez do e-mail. Tá certo? Ô, Nisa, vou fazer mais uma vez propaganda aqui. Eu escrevi, não sei se todo mundo viu no chat. Acho que é à vontade. O edital do Residência Pedagógica está aberto, tá, gente? Até o dia 3, segunda-feira. Leiam lá, quem tiver condições, se candidata, porque nós temos 16 vagas, 16 bolsas pela CAPES, né? A gente tem 20 vagas, são 16 bolsas e 4
4 voluntários. Então, que podem conseguir bolsa depois. Então, quem quiser concorrer, por favor. O e-mail estava com problema, o rp@ifb, mas hoje de manhã ele foi restabelecido, tá? Então, pode mandar ou para o meu e-mail, eder.castro, ou para o rp@ifb, e aí a gente já vai segunda-feira fazer a seleção, tá bom? Uma pergunta aqui sobre atividades complementares. Com relação às horas extras complementares, serão aproveitados certificados de atividades realizadas online? Serão, né? Serão sim. Não faz Sempre sentido, não. E não faz sentido nesse momento não aceitar, né? Então, avisa o problema de e-mail da residência pedagógica, professor. Não sei se estava com problema. Já deu certo, agora está ok, Ana. Considerando que o segundo semestre também será de forma não presencial, como funcionará a matrícula nas matérias a partir deste? Continuar sendo de forma presencial? E aí, essa é uma boa pergunta. E o registro, eu não sei te responder 100% essa não. Então, por enquanto, as matrículas se mantêm de forma presencial, mas a gente está estudando uma maneira de fazer essa matrícula online, né? Ver se a gente consegue uma liberação para uma matrícula online. Então, até novembro, vamos ver se a gente consegue resolver essa questão. Essa uma pergunta? Sim. Eu queria saber se as videochamadas, né, de videoaulas, elas serão feitas nos mesmos dias que estariam no cronograma, tipo, que a gente já tinha? Na mesma grade horária, no mesmo horário de aulas, é isso? Isso depende do professor. Assim, o professor, se for atividade online, vai ser no mesmo horário da grade horária. Mas pode ser que o professor poste no mesmo horário da aula uma atividade offline, pode ser que poste um dia antes. Isso aí o professor vai te orientar, é o professor de cada disciplina que vai te orientar nesse quesito aí. Então, se o professor for fazer uma reunião como nós estamos fazendo aqui, dar uma aula pelo Google Meet, ele fará de acordo com a grade horária do curso, no horário dele, no dia dele, no horário dele, ok? Agora, se não for uma atividade online, ele pode passar um dia antes, no horário da aula, tá? Normalmente tem essas oportunidades. Tá bom? Denise, só lembrando que a gente discutiu no colegiado, quando voltarem as atividades presenciais dos laboratórios, a gente pediu para que os professores não fizessem aula no horário regular de aula, né? Porque muitos horários de laboratório vão estar bem conturbados e tal. Mas, assim, por enquanto que não está tendo a hora presencial, o professor pode fazer no horário da aula dele, né? Professor Eda, a gente tem uma atualização em relação a isso, sabe? Porque qual foi a atualização? Não vai precisar fazer essa ginástica, eu vou explicar por quê. Porque o Giovanni, né, ele falou para mim, acho que os professores do integrado, eles vão querer fazer as aulas online no horário certinho, tal. Eu falei, beleza, vamos, então, resolver isso. Como é que a gente resolveu isso? E como foi feito no integrado, eu fiz para a licenciatura também, para não ter o mesmo problema. Nós fizemos as duplicatas de todas as turmas da licenciatura no mesmo horário que a disciplina original, entendeu? Então, a gente conseguiu espaço e docente para fazer isso, tá? Então, a gente fez essa duplicata, e isso aí diminui a ginástica que o docente teria que fazer para respeitar as aulas presenciais de laboratório. Então, menos isso, menos esse ponto aí de dor de cabeça aí para o docente, tá certo? Aí a gente conseguiu. Então, pode, no fim das contas, agora pode fazer online no horário. Os professores têm até quando para começarem as aulas e entrar em contato com os alunos? Semana que vem já começa. Semana que vem é uma coisa... O novo plano de ensino, eu tenho até dia 14 de agosto para apresentar para vocês, mas semana que vem fiquem atentos aí que já, com certeza, já deve ter até recebido alguns contatos. Se não recebeu ainda, até semana que vem deve estar recebendo, tá? Professora, e quem faz estágio em uma turma de laboratório? Aí, troca de turma, vai ter que trocar, tá? Porque não tem laboratório, não vai ser dado à distância, então tem que trocar a turma para executar o seu estágio, tá bom? Diga, professora, querendo falar alguma coisa? Eu não sei. Não, desculpa, eu esqueci. Tá, a orientação é essa, troca a turma para
para fazer o estágio, porque não tem como. O colegiado de área de química, que foi aprovado em colegiado, decidiu não ministrar os laboratórios à distância, e é uma decisão que está respaldada em todas as documentações do MEC e do próprio Instituto Federal de Brasília. Então, nós entendemos que não é possível dar laboratório à distância, tá? Então, executaremos quando for possível ser o ensino presencial. Tá bom? Daniel. Nisa, a senhora me dá licença de fazer uma pergunta? Claro, por favor. Quanto ao estágio, então a gente vai ter que procurar um novo professor e entrar em contato, arrumar toda aquela papelada para fazer o estágio. Se você estiver fazendo em laboratório, vai. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Até porque vocês já vão ter que atualizar o termo de referência e o plano de trabalho. Porque o que vocês fizeram antes estava considerando o ensino presencial. E para fazer agora, precisa atualizar esses documentos. Então, esses documentos, que é plano de atividade e termo de compromisso, que vocês tiram esses documentos aqui através da coordenação de extensão, esses documentos devem estar atualizados. Eles precisam estar atualizados para esse novo formato. Então, a maior... Oi. Mas o plano de trabalho que já tinha sido elaborado e que já foi realizado, eles podem contabilizar aquelas horas, Sim, fechar claro. aquilo ali e partir e contar só dali para frente, né? Claro, óbvio, sim. Se já tem que contabilizar o que já foi feito. Até porque hoje é continuação do que iniciamos lá em fevereiro. Óbvio que tem que contabilizar. Não vai perder essas horas, não. Para quê? Então, contabiliza, mas o que eu estou falando o estágio que vai ser executado a partir de agora, você vai precisar de um novo plano de trabalho, um novo termo de compromisso. E eu acredito que arrumar um novo professor não vai ser difícil, certo? É isso, tá bom? Tranquilo? Aí eu preciso ir presencialmente, então, para fazer esse remanejamento. Você vai ter que vir ao campus buscar. Não, na verdade, manda um e-mail para o agendamento, que eles vão direcionar para o coordenador de estágio, e você conversa com o coordenador de estágio, ele pode mandar esses documentos atualizados via e-mail. Depois, para colher a assinatura, aí sim, você tem que vir ao campus, para pegar a assinatura dele, né? Ok? E minha também, porque precisa da coordenação de curso. Então, você vai ter que avisar, pedir, fazer o agendamento para colher essas assinaturas. O documento pode ser enviado por e-mail. Você recebe o e-mail, preenche, mas para colher a assinatura tem que vir ao campus. Correto? Obrigada. De nada. Deixa eu ver aqui. Certeza, Nisamara, porque se o aluno fizer comigo, aí eu vou ser obrigada a ir ao campus, dentro de um agendamento. Ele tem que escolher assinaturas, né? Durante esse mas período... aí, se eu tiver que dar assinatura... Se você vai ter que vir, porque até onde eu sei. Porque deixa eu te falar a experiência que eu tive semestre passado, nesse período de pandemia. O aluno queria que eu assinasse o estágio dele, né? Não era estágio supervisionado, era estágio aqui na BOL, que ele realiza aqui. E ele veio aqui, eu assinei. Ele tinha que colher o do coordenador de extensão. Eu orientei, mande um e-mail para agendar a assinatura dele. Eu desconheço alguma forma de assinar online. Se tiver, talvez a Patrícia saiba, mas eu não sei. Na prática, eu fiz isso, certo? Até porque, na verdade, eu já estava aqui cumprindo meu horário de coordenação no campus. Então, o aluno veio, eu já estava aqui, ponto. Mas ele foi presencial, assinatura aqui, presencial, certo? Não tenho nenhuma orientação de assinatura online para dar neste momento, tá? É isso mesmo. Por enquanto, a assinatura é a assinatura de forma presencial mesmo. E aí o estudante faz a solicitação, e como a Nisamara explicou, via agendamento, e aí marca com o coordenador de estágio, o Rômulo que tem que assinar, o diretor-geral, e aí cada um faz, vai ao campus fazer a assinatura no momento que for mais adequado, né? Deixa eu me ver aqui. Considerando que o segundo semestre também será... já li essa, né? Já li? Deixa eu ver. Já li. Essa residência é só para os anos finais do curso? Não é isso, professor Éder? Confirma aí para mim. Mas é sim, anos finais.
Ele não deve estar aí, não. Enfim. Mas é sim, para os anos finais. Ah, ele já respondeu aqui, quem tem 50% a por cento. Ok, já está respondido. É porque eu tô desatualizada aqui o chat. O chat rodou e eu não acompanhei o negócio, mas vamos ver aqui. Projeto de pesquisa só quando voltar ao ensino presencial? Não, até onde eu sei, as orientações dadas desde o início da pandemia é que as atividades de pesquisa continuam, desde que elas não provoquem aglomeração, tá? Então, tudo é conversado com o seu orientador. Até onde eu sei, as orientações iniciais são essas e, pelo visto, eu acho que não mudou, não. Mudou? Acho que não. Não, isso mesmo. As atividades de pesquisa e extensão, elas foram mantidas e elas podem ser executadas, né, desde que a ação. Então, quem tiver que executar alguma coisa de pesquisa no campus, aí também faz a solicitação para a gente poder fazer a reserva adequada, separar os espaços para quem tiver que ir ao campus utilizar laboratório, né, no caso de vocês. A pergunta do Ítalo, como fica o estágio referente à Secretaria de Educação? Estamos esperando novas regras para criar o plano. Já foram enviadas, eu vou pedir para o Giovanni enviar novamente, tá certo? Mas a Secretaria de Educação, no mês de junho, já encaminhou para a gente as orientações de como será o estágio supervisionado na Secretaria de Educação. Vou pedir para o Giovanni encaminhar para os alunos de novo, ok, Ítalo? Quem não conseguir entrar com auxílio de inclusão digital pode entrar com recurso? Normalmente, quando é edital, entra-se com recurso. Eles abrem brecha, né? Abrem período de recurso. Então, eu acredito que sim, tá? Verifica o edital de participação. O edital lá deve falar da possibilidade de recurso. Isa. Oi. Quem está falando? Fazer uma pergunta. Giovana, pode fazer uma pergunta? Pode, claro. Nisa, em relação ao estágio, porque o que acontece, quando a gente fazia estágio no IF, nós que íamos atrás dos horários do ensino médio e entrávamos em contato com os professores que estivessem disponíveis na área da química, né? Uhum. Como que eu faço, então, agora para ter acesso a esses horários do ensino médio e saber quais professores estão disponíveis para eu tentar estágios supervisionados? Eu acredito que a grade horária de todos os cursos, elas são publicadas no site do IFB. Então, você pode acessar o site do IFB, pegar lá a grade horária disponível do integrado, onde vai constar o dia e o horário das disciplinas de química, bem como o nome dos professores. Se você não tiver já o e-mail do professor, porque os professores do integrado praticamente são os professores da licenciatura. Então, caso você não tenha o e-mail de algum professor, você pode me solicitar que eu te encaminhe, correto? Mas essa divulgação de grade horária, ela é feita na página do... Vai permanecer, então, os E horários, caso não né, faça, você pode me solicitar também, eu mando para você, de boa, tá certo? Tranquilo. Então tá bom, Isa, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui, deixa eu acompanhar. As matérias começarão do zero ou serão retomadas? Bom, a orientação, e eu acho que é óbvia, é mais prudente, é que o professor faça uma revisão de conteúdo, porque com certeza o conteúdo que vocês viram em fevereiro não lembra mais agora em agosto, né? Então, eu acho que todo professor vai fazer sim uma revisão de conteúdos, tá certo? Não vai retomar do nada assim, não. Eu imagino, né? Eu imagino que a maioria vai fazer isso. É a orientação. Na verdade, eu acredito que todos farão isso, essa revisão de conteúdos aí, porque realmente não vai lembrar mesmo, tá certo? Mais alguma pergunta? Vão fazer a revisão e considerar atividades já feitas? Sim, já serão. A carga horária executada, ela já está sendo contabilizada, tá? Então, laboratório de fisicoquímica, nós já tivemos 16 horas executadas, eu tenho que executar o restante, tá certo? Então, isso vai acontecer com todas as disciplinas. É levado em consideração o que já foi feito. Em termos de aprendizagem que vai ser feita essa revisão, mas a carga horária ela vai ser contabilizada. Eu vou passar o e-mail da professora para você, Sara, por e-mail, pode ser? Para eu não ter que sair dessa tela aqui. Alguém já passou. Obrigada, Patrícia, já passou. Beleza. Ok, mais perguntas? Como eu faço para comprovar
as 200 horas extracurriculares. Essas horas são atividades complementares que você está falando, né? Na verdade, essas 200 horas de atividade complementar, você tem que apresentar o certificado, né, autenticado com carga horária, apresentando o certificado autenticado, né? O autenticado você pode trazer para autenticar aqui, na verdade, eu faço autenticação. Eu faço a comparação do original com a cópia, tá certo? E aí você entrega para a coordenação de curso. Entretanto, essas atividades complementares, a orientação é que elas sejam entregues quando o aluno já estiver fechado as horas totais. Não venha entregar, tipo, fiz 50 horas agora esse semestre e vou entregar 50. Não, você vai juntando. Quando você fechar as 200, você entrega tudo. Eu vou fazer uma verificação, conferir realmente se você tem essas 200 horas, e se tiver, eu mando um e-mail confirmando que você tem 200 horas e mando todo o processo para o registro acadêmico, e lá ele vai registrar no seu histórico, correto? Mas não mande picado. Picado eu não vou receber, eu vou te devolver. Olha, tá aqui, fecha as suas 200 horas primeiro, quando fechar você traz de volta, correto? A professora de física está de licença de maternidade, tá bom? Aí eles estão aí, devem estar se movimentando para contratar o professor substituto, tá? Como faço para editar meu e-mail que foi cadastrado errado na matrícula? Isso aí tem que ser perguntado lá no RA, tá? Tem que mandar um e-mail para o próprio registro acadêmico e perguntar lá, tá certo? Tá, Jordana? É eles que resolvem, não sou eu, não. Mais alguma coisa? Não? Alguém quer dar mais algum aviso? Patrícia, Adriana, Rafael, professor Éder, alguém quer falar mais alguma coisa? Ou eu posso encerrar? Oi. Só falar uma coisa assim, semana que vem, se algum aluno perceber que algum professor de alguma disciplina sua não entrou em contato, entre em contato com o professor, porque às vezes o professor está com um contato seu que está errado, um e-mail que não funciona mais, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante você mandar um e-mail para o professor. É só entrar lá no IFB, ver o nome certinho do seu professor, você vai saber o e-mail do seu professor. É facinho de saber isso, né? E isso daí já aconteceu. Eu já precisei entrar em contato com o aluno, pesquisei o nome dele no SGA, óbvio, né? Peguei o e-mail, mas o e-mail estava desatualizado, não chegava. Né? Então, aí... Eu fiz um grupo de WhatsApp aqui, mandei para meus alunos, tem uns 3 que até agora não se manifestaram. Eu não sei se eles receberam, se o telefone está errado. Então, assim, é importante dar um oi, um ok lá, recebi. Ou, se não receber nada até semana que vem, mandar um e-mail para o professor para saber se está errado, para se comunicar, não ficar esperando a coisa cair do céu, não. O Sid Clay, pode falar assim, fica à vontade, tá? Tá bom, então, professora. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, eu queria falar um pouco sobre o processo seletivo que a gente abriu aí na Olaria, né? Só para que seja inclusivo, né, para todas as pessoas poderem saber, as pessoas do IF poderem se inscrever, né? E a gente vai estar aberto, né, nesse processo de inscrição até o dia 12, que vai ser na quarta-feira, dia 12/8. E eu espero que vocês entrem lá, né? Vocês se inscrevam, porque só tem eu de Química, né? E eu acho legal a gente fazer essa representação dentro da Olaria. E é tipo uma experiência muito fera, uma experiência muito diferenciada. A gente talvez não trabalhe necessariamente com o que a gente sabe, mas a gente consegue se desenvolver em várias partes, assim, do conhecimento e tudo mais. Podemos trazer as nossas ideias e também as nossas experiências para dentro da olaria. Então, eu só convido vocês, se vocês tiverem a vontade ou tiverem a curiosidade de saber, entrar em contato comigo para que eu te mande lá as coisas, o que você quiser saber. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade de falar isso. Que isso. Mais alguém quer falar alguma coisa?
Luísa Amaral, acho que só reforçar, né, que você já falou, mas é bom a gente reforçar, para eles ficarem atentos, né, às comunicações, tanto diretamente da coordenação de curso, como no site do IFB, no Instagram do campus, porque como tem essas situações que ainda não foram resolvidas, né, em função de questões maiores, a gente precisa se comunicar constantemente. Então, para ficar bem atento mesmo, e aí, como alguns estudantes já colocaram aqui, pedir essa atualização na lista de e-mail do SGA. A gente tem utilizado também a lista de e-mails da biblioteca, então quem tem cadastro na biblioteca, a gente tem utilizado essa lista também. Então, vamos manter a atenção aí às comunicações. Isso mesmo, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, podem encaminhar para a coordenação de curso, tá certo? Eu costumo responder rápido, mas se eu souber na hora, respondo na hora. Mas caso eu não saiba a resposta, eu vou questionar quem sabe e repasso para você, tá bom? Tranquilo? Posso encerrar, ok? Então, cuide-se bem, fique bem, né? Cuidem-se. E qualquer coisa, estamos aqui. Abraço, viu? Tchau, tchau.